Agora começou. Então, a primeira parte que a gente vai revisar é relacionada aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Só que a gente vai ver isso dentro das instalações industriais. Por quê? Quando a gente fala de sistemas de distribuição de energia, a gente pode estar falando, por exemplo, dessas redes que vocês veem na rua e na casa de vocês, né, que leva energia para a casa de vocês, é uma rede de distribuição. Dentro da indústria, ela tem a mesma finalidade de levar energia para os equipamentos, né, para os centros de comando. Mas tem uma outra característica diferente dessas redes que vocês têm aí na rua. Bom, então só para fazer uma comparação, está em um sistema que a gente chama de GTD, que envolve geração, transmissão e distribuição de energia. Então a gente tem como fontes de geração, né, no Brasil, majoritariamente hidráulica, né? A maior parte da nossa energia vem de hidrelétricas. Tem algumas usinas termoelétricas que são acionadas principalmente, né, nesse período de seca, que começa a faltar água nas hidrelétricas. E tem agora também uma boa parcela de energias renováveis, né? Então a gente cita como exemplo a cogeração que tem nas usinas de cana, energia eólica que tem principalmente na região nordeste, né, no litoral nordeste, e energia fotovoltaica que tem se espalhado aí, né? Tem alguns grandes geradores aqui na região, mas o fotovoltaico tem se espalhado aí principalmente de forma distribuída, que a gente chama, né, direto nas residências. A hora que a gente sai do sistema de geração, a gente passa para o sistema de transmissão, né? Tem uma subestação, então olha só, isso é importante. Ó. A gente tem no meio do caminho uma subestação de transformação. Tá? O que isso significa? Que a energia que é gerada nas usinas, ela vai passar por um processo de adequação de tensão. Então ela é gerada em um nível de tensão, depois é transformada, então passa para outros padrões de tensão que dentro das redes de transmissão podem variar entre 100 kV e 800 kV. Então 100 mil volts e 800 mil volts. Tá? Que pode ser alternado ou pode ser contínuo. Se for pegar a parte paraguaia da usina de Itaipu, que ela gera em 50 Hz e não em 60 Hz, como é a nossa energia aqui, ela é transmitida até Bauru, se eu não me engano, por uma linha em corrente contínua de mais ou menos 700 mil volts. Tá? Chega ali, ela é invertida, passa a se tornar corrente alternada também, tá? E entra no sistema. Então esse é o sistema de transmissão, que são aquelas torres enormes que vocês devem ver quando vocês passam aí pelas estradas. Professor, só te cortando um pouquinho. Sim. Ela chega em corrente contínua aqui também? Não. O que chega, a única linha que Oh, tem em corrente desculpa. contínua é o que Ah, sai de Itaipu e vai, se não me engano, é Bauru. Não lembro se é Bauru ou Araraquara. Que é uma não, linha até de. Bauru, beleza. Ela vai Isso, ter corrente contínua. isso. Mas. Lá inverte, passa a ser alternada para poder conectar com o resto do sistema. Ah, entendi. Beleza, então. E ele Tá? vem a 50 Hz? Não, se é Ela chega a contínua, não 50. tem frequência. Ah, é verdade. Perdão, desculpa. Ó, Verdade. vou anotar aqui, ponto negativo, hein? Tá? Beleza. O resto do sistema é todo em 60 Hz alternado. A hora que chega no final da transmissão, a gente passa por um outro processo de transformação. Então, observa que a gente tem transformadores entre a geração e a transmissão, e a gente vai ter transformadores agora entre a transmissão e a distribuição. Tá? Então, nesses transformadores da distribuição, tá chegando aí. Tem alguém chegando aqui? Bom.
meu filho. Beleza? Voltando aqui. Então, entre a transmissão e a distribuição, nós vamos ter novamente transformadores. Eles vão rebaixar essa tensão que vem entre 100 mil e 800 mil volts para tensões ali entre 5 e 100 mil volts, a depender da rede que a gente tem. Tá? Dentro da distribuição tem uma classificação que separa ela em subtransmissão, que são as redes com tensões maiores, né? Geralmente ali entre 25 e 100 mil volts, que ainda tem aquelas torres um pouco grandes. A gente tem o sistema de distribuição primária, que é quando você olha na rua, são aqueles fios que estão na horizontal, que vem um do lado do outro, aquela rede de distribuição primária, que aqui na nossa região é em 13.8 kV, né, em 3.800 volts. Tá? E aí nos postes a gente tem de novo um transformador que pega essa energia em 3.800 e rebaixa ela para os 220 volts que a gente tem no que a gente chama de rede de distribuição secundária. Tá? E aí nessas redes de distribuição é que a gente tem a conexão das cargas, dos clientes. Né? Nas nossas casas são ligadas na rede de distribuição secundária e as indústrias em geral, né, são ligadas na rede de distribuição primária, ou seja, elas recebem a energia em um nível de tensão mais elevado e fazem a transformação dentro da própria indústria. O campus é assim, se vocês olharem lá atrás de onde era a cantina, perto lá do auditório, tem uma casinha lá que é o transformador, a subestação que a gente tem. Tá? O nosso foco vai ser estudar esses consumidores aí de médio porte, tá? Que estão conectados na rede de distribuição primária. Beleza? O que é importante de se tirar daqui, observa que a gente tem transformador aí em uma boa parte do nosso sistema. Então, nós vamos dar uma atenção especial para transformadores, porque ele é bastante utilizado e nós vamos usar também dentro de acionamentos. Okay? Então, a hora que a gente sai lá do sistema de distribuição, nós vamos alimentar aqui a nossa instalação. Tá aí um diagrama, um diagrama unifilar de uma instalação industrial. Lá em cima vem a alimentação da concessionária, que é a rede de distribuição. Então a gente tem um ponto de entrega, onde é feita a conexão. Descendo ali, tem lá o 3, o 5 e o 6, que é a cabine, o ponto de medição em alta tensão. Tá? Passa por um posto de proteção, um posto de transformação, já que eles são alimentados em alta tensão, né, nos 13.8, é feita aí a adequação da tensão. Então, a gente pode ter numa instalação industrial 127 e 220, ou 220 e 380, ou trabalhar em 440, ou 600 volts. Aí vai depender do tipo de indústria, né, e dos equipamentos que são utilizados ali. Mas aí é feita a transformação, né, de acordo com a necessidade da indústria. Depois vem ali o barramento de baixa tensão e a alimentação das cargas. Tem uma medição ali no ladinho esquerdo, o voltímetro amperímetro, uma medição em baixa tensão, né, e as cargas. Da mesma forma que lá numa rede de distribuição de energia a gente tinha divisão entre rede de distribuição primária e rede de distribuição secundária, aqui a gente também tem isso. A parte de cima aqui do nosso diagrama, até o transformador, representa para nós a rede de distribuição primária. E a parte de baixo é a rede de distribuição secundária. Isso dentro da nossa instalação. Beleza? Bom,
Como é que isso vai aparecer, então, na indústria? A rede de distribuição primária, ela é radial. O que isso significa? Vai sempre da fonte para as cargas, ou seja, do ponto de alimentação, onde a gente recebe a alimentação da concessionária, até as cargas. Então esse é o fluxo dela, por isso que a gente chama de radial, ela tende a ir sempre no mesmo sentido, tá? E aí a gente pode ter essa rede de distribuição sem recurso ou com recurso. O que isso significa? A imagem de cima representa um sistema de distribuição primário sem recurso. Então, a partir do ponto de alimentação na concessionária, vem um ramal e alimenta a subestação 1, que está lá no setor 1. Vem um outro ramal e alimenta a subestação 2. Vem um outro ramal e alimenta a subestação 3. Se por algum motivo o cabo que alimenta lá o meu setor 1 der um problema, esse setor vai ficar desligado. Por isso, esse tipo de instalação é chamado sem recurso. Eu não tenho outro recurso para alimentar aquele setor. O de baixo é o que a gente chama de sistema de distribuição com recurso. Não significa que todos esses caminhos aí vão ficar conectados, tá? Eu posso ter, por exemplo, o caminho lá entre a subestação 1 e 2, ele fica aberto, né? Mas se tiver uma falha na alimentação da subestação 1, né, no ramal que vai direto para a subestação 1, eu interrompo aquele ramal e passo a utilizar o outro. Então eu tenho um recurso a ser utilizado. Eu consigo, né, alimentar essa parte da empresa, né, pelo outro lado. Do que vocês estão olhando aí na figura, qual que é a desvantagem de uma rede de distribuição primária com recurso? Ih, dormiu. Tô aqui. Me fala aí, o que pode ser uma desvantagem da rede com recurso? Repete, por favor. Me Tá bem diga difícil olhar a imagem. A uma desvantagem da primeira desvantagem foto. da segunda. Da segunda Segunda? Ah, é o material, né? Que você pode Custo. utilizar o custo. exatamente, custo. Se eu vou colocar recurso, eu vou precisar de mais condutor, eu vou precisar de mais chaves para fazer o seccionamento dessas linhas. Tá? Aham. Então tem um custo maior. Em contrapartida, eu aumento a confiabilidade, né, do meu fornecimento de energia. Aí é questão de pesar o que é importante. Beleza? O pessoal mais utiliza a primeira foto, né? É mais utilizado em alguns casos. Hoje em dia, como você tem as concessionárias, elas passam por uma avaliação constante, elas precisam manter níveis de confiabilidade do fornecimento, né? É muito difícil você ter falta de energia ou você ter algum problema ali. Então não se usa muito recurso. Agora, se é numa instalação em que você pode ter problemas ou Cai bastante. então aí você passa a usar, né, um sistema com recurso. Beleza? Positivo. Esses são os sistemas primários. A gente tem também dentro da indústria um sistema secundário. Então, o sistema secundário é o que está lá dentro de um bloco, né? A gente vinha até então, vamos voltar lá, a gente vinha aqui, ó, da alimentação até a subestação que alimentava cada bloco que a gente tem aí na nossa indústria. Na rede secundária é o que a gente tem já em baixa tensão, então saiu da subestação,
né? Já teve a redução de tensão, e aí a gente vai alimentar as cargas, bem parecido com aquela rede de distribuição